Rubro-negro, seja bem-vindo ao canal ASR Fla e tem um corte aqui do Posse de Bola sobre o nosso Flamengo. E continuamos com um jogo a menos. Lembre-se de marchar o All Sport, link abaixo na descrição para conferir. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito. É claro, ative o sininho de notificações para receber nosso material. Chega dando aquele like porque ajuda a elevar o canal e a fortalecê-lo. E eu fico grato, compartilha, comenta e vamos ver a análise desse jogo. Mauro César falando sobre Boto, BAP e tudo sobre a direção de futebol do Flamengo. Vamos conferir. Ô Mauro, você na sua manchete falou BAP é mais curto que o Boto e mais fácil de entender. E manda mais. E manda mais. Chefe dele. Explica aí pra nós, porque aconteceu tudo, né? O Pedro fez o gol, entrou, fez o gol da vitória. E o Boto tá no olho do furacão e tudo que aconteceu, palavras do Pedro depois, tudo respinga no diretor que não consegue contratar. Rapidamente, eu acho que o Pedro é o personagem, o Luciano é o destaque na rodada, assim, do meu ponto de vista. O Pedro é o personagem, o Luciano é o destaque. Eu vejo dessa forma. Eu acho que agora o episódio Felipe Luiz e Pedro parece superado, né? O Felipe Luiz comemorou loucamente o gol, se cumprimentaram. Não vão ser os melhores amigos, né? Mas acho que a coisa vai ter uma convivência. Acho que teve efeito. O Pedro participou de 17 minutos, 2 finalizações, um drible, 2 disputas de bola ganha, sabe? Entrou com um apetite, que não estava demonstrando. É só lembrar, o último jogo dele foi contra o Los Angeles, foi muito ruim. Perdeu um gol feito, o time mais fraco que o Flamengo enfrentou lá nos Estados Unidos. Ele admitiu que ficou uma semana treinando sem o mesmo afinco, né? A alegação me parece pueril. Eu vi os prints e aí fiquei chateado. Peraí, não é uma criança, é um adulto, um profissional muitíssimo bem remunerado. Tá na bronca, chama lá o cara e conversa, né? Seja lá quem for o cara, né? Todo mundo sabe quem é. Mas chega lá e fala, irmão, é isso, qual é? O que está acontecendo? Ou se ele não souber fazer essa abordagem, pede para o empresário fazer para ele. O empresário vai lá e representa ele e fala por ele, sei lá, quem ele quiser que represente. Então, acho que teve um efeito. Vejamos aqui daqui para frente. Acho que o Felipe ganhou o grupo, os jogadores todos cumprimentaram o Pedro no final. Eu entendi que é como que diz, é isso que a gente quer, que você treine como a gente treina, que o cara cobra de todo mundo, o técnico. Tem que marcar saída de bola, todo mundo tem que correr, tem que fazer. Aí o outro não faz. Vocês que os outros pensam o quê? Eu soube até de um jogador importante que teria se queixado durante um jogo, tá? Com o técnico, porque ele estava fazendo e o outro não. Bom, eu estou fazendo, você não vai fazer? Ele não vai fazer? Esse jogo, Fla-Flu? Não, um jogo anterior. Alguns jogos antes. Tá. Uma pessoa comentou isso comigo que viu a situação ali de perto. Enfim. Mas agora acho que a coisa vai para um outro âmbito. Eu acho que é importante lembrar. O presidente do Flamengo, ele prometeu uma gestão profissional, uma gestão diferente da anterior. Falava-se, inclusive, que quando abrisse a janela, ia ter todo mundo já contratado, é só formalizar, porque só pode formalizar a contratação quando abre a janela. Nada disso aconteceu. Ontem eu trouxe a informação, o Carrascal, que foi foi vazado pelo Flamengo, tá? Que estava contratado, ninguém inventou. Eu sei porque falaram para mim, então e falaram para vários colegas com os quais eu conversei, que estava contratado, 12 milhões de euros. Aí ontem, um site na Rússia deu a informação de que não estava contratado. Aí eu falei com o Dínamo de Moscou. E o Dínamo de Moscou confirmou que não estava fechado o negócio, e eles ainda falam que são 12 milhões, mais bônus que pode chegar a 15. A versão da Rússia é essa. Aí eu falei que o Flamengo confirmaram que faltam ainda detalhes. Pô, falta um detalhe, não está contratado. Então quem disse que estava contratado, agora fala que faltam detalhes. Então são 11 dias da janela, ninguém foi contratado, o Flamengo faturou uma bela grana nos Estados Unidos, vendeu o Alcaraz para o Everton, agora estava emprestado, vendeu o Gerson para o Zenit, então tem dinheiro, não contrata. Ontem não tinha, o Wesley ficou de fora ontem, acho que por opção do técnico, naturalmente, pode ser vendido também, pode chegar a 25 a 30 bilhões de euros a venda desse jogador, se for fechada com a Roma. Então ontem ele não tinha Bruno Henrique, ele não tinha De La Cruz, ele não tinha Pulga, ele não tem mais o Gerson, ele não tem o lateral esquerdo, os dois laterais esquerdos, os dois ele não tinha, o Alexandre e o Vinha, enfim, o Michael também não estava disponível, vários jogadores não estão disponíveis. E não contrata. E tudo vai em cima do Boto. Mas o Boto foi contratado pelo BAP. O chefe é o BAP. E quem barrou a contratação do Mickey Johnston foi o presidente. A absurda negociação que o Boto ia fazer com o Vitor Hugo, mandando de graça para o Famalicão, de graça. Também foi barrado por instância superior, digamos assim, né? E a ridícula venda que eu fazia do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Pois é, 3 milhões e meio de euros, 50%. Tem uma ficha de negócio. Isso aí foi barrado na rede social e críticas da imprensa. O Vitor Hugo, modéstia à parte, eu levantei a bola. Falei, o que é isso? Fiz um comentário. O jogador tem contrato com o Flamengo, tem 107 jogos pelo profissional, foi emprestado a um time na Turquia, jogou 30 e tantas partidas, tem 21 anos, é um bom jogador, jovem à beça, pode ser moldado de acordo com o que o técnico precisa, né? Faz diferentes funções.
O cara fez gol de classificação Libertadores, fez gol no Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo que atuou time reserva, tem já um currículo, ele ia para o Famalicão cedendo 50%. Na expectativa de que o Famalicão lá de Portugal vendesse ele no futuro para um outro time e o Flamengo ganhasse um dinheiro. Peraí, o cara com 107 jogos é diferente do Richard Rios, por exemplo, que está sendo vendido pelo Palmeiras. Ele não conseguiu se firmar no profissional quando teve chance. Ele estourou mais tarde no Guarani quando chamou a atenção do Palmeiras. Isso acontece. Você nem sempre vai conseguir. E não dá para estourar a idade e você ficar renovando o contrato eternamente do jogador. O Vitor Hugo não. E essa bobagem sendo feita. E quem está barrando é o próprio BAP. Então, assim, tá na cara, todo mundo está vendo isso. Eu acho que tem que se falar mais do presidente do Flamengo, que, aliás, só fala com a Flamengo TV. Ele dá entrevista, nada contra os colegas da Flamengo TV, muito pelo contrário, são ótimos. Mas ele deveria falar também com o UOL, com outros veículos, com outros jornalistas, né? Que certamente tem perguntas talvez um pouco mais incisivas. E não dá para esse negócio de dirigente também fazer isso. Está em campanha para qualquer um, tá, gente? Não só o BAP, não. Falam pelos cotovelos, dá entrevista até na esquina. Não é verdade? Claro. Várias entrevistas. Aí depois que está no poder, aí não fala mais. A gente pode falar isso do presidente de São Paulo. Cadê o Casares dele? Não aparece também, não é isso? E vários outros. Que, assim, somem, os caras somem. Não, cara, você tem que enfrentar. Porque falar com a imprensa não é para falar conosco, para a gente ligar para a mamãe e falar, mãe, olha, eu falei aqui com o fulano. Não, é para o torcedor ter acesso ao que esse cara pensa. E o torcedor do Flamengo certamente quer saber o que o BAP pensa do Boto, que ele contratou depois de todas as promessas feitas. Isso é importante falar agora, porque o time venceu ontem, mas o jogo foi horroroso, horroroso. E a atuação do Flamengo foi uma coisa pavorosa. Primeiro tempo foi um nojo, uma atuação ridícula, um time inofensivo, que não finaliza, não chuta de fora da área, que não cria, posse de bola de 70%, 67%, que não acontece nada. Então, um bom momento falar sobre isso, porque, evidentemente, pela circunstância da vitória, ela ofusca os problemas. Então, estou tentando trazer os problemas de volta para que as pessoas não percam a noção da realidade. É isso, né, Arnaldo? Porque, de fato, o jogo foi bem ruim, né? O Flamengo pouco fez, a hora que o Pedro entrou, o cara faz um gol. E aí tem uma grande história, né? Isso, exato, né? Eu acho que o Mauro trouxe o contexto do Flamengo atual, pós-mundial todo, ou até desde o começo do ano, de fato, a questão do departamento, ou as questões do departamento do futebol chamam a atenção, porque são várias, né? Essas idas e vindas, e mais ou menos a repercussão das redes é que tem feito o Flamengo ir para lá ou para cá. Essa é a gestão profissional que a gente tem visto, né? Depende do barulho. E ontem, eu acho que desde o início, pela formação do Fluminense, pela escalação, dava para a gente prever um jogo truncado. O Fluminense jogou com 3 zagueiros, um monte de gente no meio de campo, para tentar empatar, pelo menos. O Flamengo tem essa característica que a gente estava falando. E aí, eu só fui fazendo a projeção de quando o Pedro entraria. Então vamos lá, Pedro relacionado na véspera, Pedro no banco, no dia. Plata se machuca no aquecimento, não entra o Pedro, né? A opção do Felipe foi ou do Wallace Ian, que vinha à frente do Pedro na disputa. Vira o intervalo, nada, time inofensivo e tal. Vamos para as 2 próximas trocas do Flamengo. Entram Matheus Gonçalves e Juninho. Não entra o Pedro. E eu lá pensando, cara, não tem um cara para chutar uma bola no gol. No Fluminense não tinha ninguém. Ninguém chutava uma bola no gol. Aí entra, no finalzinho, o Pedro no lugar do Arrascaeta. Isso é interessante, porque agora eu estou saindo do BAP e do Boto, estou indo para o Felipe Luiz e o time do Flamengo. Mauro trouxe aqui, e muita gente achava que era só uma impressão, desde o jogo do Cruzeiro, que é o principal time do campeonato. Quando o Flamengo jogou mal e foi engolido pelo Cruzeiro, Arrascaeta e Pedro praticamente não jogam mais juntos. Por quê? Porque na visão do treinador, o time fica muito frágil quando perde a bola com esses 2 jogadores que não têm característica alguma de recuperação de bola. Não é só o Pedro, o Arrascaeta também. Então, natural, sai a Arrascaeta e entra Pedro para a cartada final. E aí o Mauro descreveu a atuação do Pedro naqueles poucos minutos. 17 minutos. Antes desse gol, que é um golaço de centroavante, como eu gosto do gol de centroavante, porque essa é a bola, o centroavante, se não é um centroavante, ele não acredita, né? No segundo pau, a raspada do Léo, e ele vai, ele ataca a bola como um panzer. Não é fácil fazer esse gol, você entendeu? Parece que é qualquer coisa. Não é fácil fazer gol. Não é fácil fazer gol. A seleção brasileira não tem um cara que faz gol. Seleção brasileira. Então, o Pedro sabe fazer gol. Participar
do jogo sem a bola, marcar a saída de bola do adversário, tudo isso é importante. Fazer gol é mais importante. Então agora que já está apaziguado, então, cabe ao Felipe Luiz saber aproveitar melhor o Pedro. Também, certo? Porque o Juninho não é melhor, o Plata não é melhor. Nenhum desses caras não são melhores que o Pedro na função de fazer gols, que é um dos grandes problemas do Flamengo. O Pedro é o melhor do Brasil nisso. Pedro é o melhor do Brasil. Um dos melhores do Brasil. Então acho que está agora, e foi importante também ouvir o Pedro, porque uma coisa é ler o Pedro na rede social, que é o staff que posta aquela. Mas ele falou basicamente o que foi publicado depois do jogo, da insatisfação da exposição do nome dele pela direção ou pelo. Ele nem cita, né? Não cita. Ele não fala do Felipe Luiz, nem bem, nem mal. Né? Ele não trata disso. E agora eu acho que com tantos desfalques, com uma situação, como o Mauro falou, de um elenco. Olha, por incrível que pareça, vou falar, porque eu falo sempre do São Paulo, de um elenco curto para 3 competições, com vários jogadores acima dos 30 anos, que têm lesões musculares recorrentes, não é a lesão grave que alguns tiveram, mas são as lesões do Alexandro, são as lesões do Danilo, que ontem sentiu de novo, são as lesões do Arrascaeta, que está melhor esse ano. Não. De La Cruz, que não. Isso mesmo, De La Cruz, que não consegue jogar uma partida. Não tem 30 anos, não. Não tem 30 anos, mas a expectativa é quando sai se o Gerson. Exato. O Flamengo vai precisar do Pedro em vários jogos, né? E acho que o desfecho acabou sendo a permanência, acho que muito importante para o que vem aí. O Flamengo tem a Copa do Brasil contra o Atlético, né, que é um clássico nacional. Ele tem a Libertadores contra o Inter, que dá muita importância à Libertadores, e tem a perseguição ao Cruzeiro. E vai precisar do Pedro. Né? Cabe ao técnico também saber lidar com essas questões táticas, com essa questão, porque uma coisa é certa, Tino. Ele prometeu isso lá atrás. Exato, isso. Exatamente. Ele prometeu usar o Pedro quando ele estava voltando de lesão e tudo mais, poder entrar sem forma. Agora tem um problema aí que é importante, porque eu falei dos cartolas. Lembrando como é que foi a história, acho até que foi o período que eu estava afastado aqui do programa, estava de férias. Eu conversei com a fonte do Flamengo e perguntei sobre um outro jogador. O Flamengo está tentando contratar um cara chamado Okafor, um atacante do Milan. Isso. Aí a fonte falou, não, ele pediu muito dinheiro, não vai ter acordo, o cara quer ganhar um salário que não dá. Ok. Dias depois eu voltei no WhatsApp, e aí, alguma novidade sobre esse jogador que viria, o atacante? Aí ele coloca o nome do Pedro na pauta. Tá lá, os prints estão lá. Publico aqui no meu blog no UOL, e não coloquei inclusive o valor, porque sério, eu falei isso na ocasião, falei, pô, será que é isso mesmo? 15 milhões de euros? Vai dizer que foi erro de digitação. Eu vou checar, e fui atrás, checar, e não negou que eram 15 milhões, que venderia para esse dependência dessa pessoa. A pessoa é importante. Cara, é o Flamengo falando, desculpa, é o Flamengo falando. É o Flamengo falando, né? Sim. E isso é muito importante, porque é o início da queixa do Pedro. Aí, olha só a situação. É um bastidor que eu estou contando no meu blog. O torcedor lê. Se o cara quiser ler e não acreditar, quiser gostar de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Buda sem cabeça, é o problema dele, né? Se ele confia na credibilidade do veículo e do jornalista, ele acredita. É assim que funciona. É um bastidor. Não é nenhuma notícia, é um bastidor. Olha, tem gente importante aqui que venderia o Pedro, pô, com 15 milhões eu falei o valor até. Ia voltar no dia seguinte quando confirmasse. Mas aí não negou e tal, beleza, seguiu. Eu estava no aeroporto de uma cidade para outra, durante a viagem lá do Mundial, quando surge a nota. Eu estava perto de embarcar já, ia entrar no avião daqui a pouco. Procurei a comunicação do clube e falei, vem cá, vocês vão retificar essa nota. Eu não quero que apague, quero que retifique essa nota. E deixe claro da nota que o diálogo existiu e que, pelo que eu estou vendo, a posição do clube acima desse estágio com o qual eu conversei, que é alto, né? É não vender hipótese algum jogador, ou seja, é uma posição de uma pessoa que o clube não encampa. Certo. Como não encampou a compra do Michael Johnson. Perfeito, correto? Perfeito. Dias depois. Perfeito. Passou um tempo e o Flamengo, aí podemos dizer, claro que chegou no presidente, né? Resolveu manter a nota. Eu falei, já estou com os prints aqui, vou publicar. De mentiroso eu não vou passar, meu camarada. Não vão me chamar de mentiroso. Que isso? Que história é essa? Vocês sabem que tem a conversa. A pessoa sabe que conversou. E não pediu off. Pedir off para quem não sabe, ó. Estou falando para você, você não pode citar o meu nome. Ou então, eu vou te passar um ponto de vista meu, mas entre nós, você não pode publicar. Você concorda? Concordo. Então tudo bem, você trabalha com aquela informação, mas não pode publicar, porque você assumiu o compromisso de não publicação. Não ouvi nada disso. Simplesmente falou. Sem eu perguntar do Pedro, nem perguntei do Pedro. Simplesmente falou. Interessante isso. Por que falou? Não sei. Aí ele que poderia dizer. Se foi
de propósito, se foi estratégico ou se foi só um erro, uma precipitação. Né? Porque você está conversando com um jornalista, você está dando uma entrevista. Você não está num confessionário. Né? Nós não somos padres. Você não está num confessionário. Então o Flamengo, acima dessa, teve possibilidade de não tocar mais lenha nessa fogueira. Deixa quieto. Não emite nota. Deixa pra lá. Quem quiser acreditar no jornalista, no veículo, acredita. Quem não quiser, não acredita e deixa morrer. E resolve lá dentro. Mas não. Eles puseram fogo no negócio. E aí piorou. Porque até então o jogador pensaria: pô, será que isso aqui é verdade? Não? Perfeito. Sim, chama lá e fala mentira. Esse cara fica entre eles lá. Fica entre eles lá e tudo bem. Quem quiser acreditar, acredita. Né? E se ele for esperto, ele fala: claro que isso é verdade, né? Eu já sei com quem eu estou lidando. Se ele for inteligente, o jogador, né? É claro que isso é verdade. Ninguém vai inventar esse negócio aí. Então o que acontece? O Flamengo criou a crise por uma postura pouco inteligente, para dizer o mínimo, de quem manda. É isso. E o que me chama atenção nesse caso todo é que ontem... Uma informação importante para você. Audiência brutal, né? Chegamos na audiência brutal com folga. Eu cheguei, imaginei. Essa semana a gente vai voltar ao normal. O que eu imagino é que vendo ontem, depois da entrevista do Pedro, ele não citou ninguém, nem o BAP, nem o Boto, nem ninguém que está acima dele, mas fica faltando essa peça. Porque a gente já viu o Pedro falar, a gente já viu o Felipe Luiz falar mais de uma vez, os dois já foram questionados, o Pedro falou na rede social, depois o Pedro falou no jogo, o Felipe Luiz deu uma entrevista e falta o comando falar, porque se quem incomodou, quem começou tudo isso e quem deixou o Pedro incomodado foi um dirigente, seja lá qual dirigente for, quando que a gente vai ouvir esse cara? Como que ele vai aparar as arestas lá internamente? Como o Pedro vai ficar sabendo? Porque assim, o cara, ninguém do Flamengo foi demitido até agora. O Pedro continua lá. E ele sabe quem foi a pessoa que causou tudo isso. E eles vão continuar no dia a dia. Isso pode continuar sendo um problema para o Pedro. O que ele vai falar? Como vai ser o próximo papo? Quando vai ser o papo no vestiário? E a gente tinha a expectativa, depois da saída, da mudança do presidente, da saída do Landim, entrada do BAP, que ia ser agora um projeto esportivo, com um diretor esportivo que comandasse de uma forma profissional. E na primeira crise que tem, os caras não aparecem. Os caras não falam, os caras não se posicionam. Então, assim, fica faltando uma peça fundamental nesse quebra-cabeça todo se manifestar. A gente ouviu todos os lados, falta o comando, falta quem manda, seja o BAP, seja o Boto, põe alguém para falar, para explicar. E outra, já deveria ter sido colocado lá atrás, quando começou toda a crise. Primeiro eu só queria falar o seguinte, eu acho que o Arnaldo ia falar e acabou falando de outra coisa, mas só lembrando que o Pedro jogou pouco tempo, mas a primeira bola que ele entrou na área quase fez um gol pelo lado. Exato. Começou o escanteio aí. Jogada do Juninho. O escanteio começou ali. E a outra coisa que eu quero também rapidamente falar é se o BAP tinha como bandeira o Boto, que bandeira rasgada é essa, né? Qual o tamanho do Boto para vir para o Brasil dirigir, mandar ser o manda-chuva de um time do tamanho do Flamengo, time da maior torcida do país? Já contratou aquele sujeito lá na divisão de base, agora é um buque roto, não contrata ninguém. Ele é aquele cara que eu não sei onde é que eu tô, e cheio de prestígio, de nome que não merece ter, porque a história dele do futebol é desse tamanho, né? Bom, o vídeo é isso aí. O Mauro, ele representa. Como torcedor e como jornalista, ele não tem rodeios. Felipe Luiz tá ótimo, tá centrado. Eu tô do lado do Felipe Luiz, mas o Boto, tudo indica que foi o Boto que fez isso aí, hein? Que causou tudo, tá pianinho todo mundo. E o Mauro foi cirúrgico, o Mauro. Na campanha fala com todo mundo, BAP. Agora eleito só fala com a Flamengo TV. E o Boto, tudo indica que foi o Boto que aprontou essa. O Boto, ele deve ter agido estrategicamente. Vou pôr uma pimentinha nele, o cara não tá correndo, pode deixar comigo, Felipe. Só que o tiro saiu pela culatra. O Mauro pediu a retificação da nota. E o Boto não tem o moral pra chegar lá e falar, muda essa nota aí, senão vai queimar meu fio. O Mauro foi lá e, aqui, é verdade, mostrou os prints. E aí causou tudo. O Flamengo, pra quem queria ser profissional, tava tentando, pelo menos estão tentando, tá ótimo, não que nem antes. Ser profissional, eles estão dando tiro no pé, porque, cara, ou então vem a público mesmo, e eu fiz isso mesmo, foi eu,
porque o Pedro, ele não é desde agora, ele vem muito antes causando isso e isso, e eu precisava, foi estratégico. Manda real, acabou. Mas enfim, o Flamengo ontem ganhou, tá ótimo, o Pedro entrou, resolveu, mas assim, com a ajuda do Felipe Luiz, porque se ele não corre, não treina, ele não entra no jogo. É isso aí. Tem que cobrar mesmo, o Felipe Luiz tá certíssimo. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal SR Fla. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações para receber nosso material. Chega dando aquele like porque ajuda demais. Compartilha, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.